Fala, galerinha dos Guardiões do Reino, beleza? Aqui quem tá falando é o professor Jared e vou pedir para vocês aí curtir nosso canal, compartilhar com quem você puder, tá? Com seus familiares, com seus amiguinhos, coleguinhas, tá bom? E vamos lá para nossa jornada. Bom, vamos só dar uma repassada aqui na nossa jornada sobre julgamento, que foi na semana passada, né? A gente aprendeu que não devemos julgar ao nosso próximo, né? Não devemos julgar as pessoas, mas sim fazer como Jesus fez, né? Jesus olhava para as pessoas com amor, né? Jesus olha até hoje, né? Com amor para as pessoas, com compaixão, compreensão. E a gente precisa fazer isso também, né? Jesus deixa esse legado para nós, Jesus deixa esse ensinamento para nós, para a gente amar as pessoas, independente de como elas são, né? Não julgar elas pela aparência, não julgar elas pelas atitudes, né? Mas sim olhar com amor para elas, com carinho, tá bom? É isso que a gente aprendeu na semana passada. E nessa jornada de hoje a gente vai encontrar na apostila, no capítulo 4, tá? A gente vai lá para página 64, certo? Então, se você está com sua apostila aí, né, sua Bíblia, reserve um lugarzinho aí bem legal para vocês estudarem, tá bom? Esse é um momento muito bacana do dia para a gente realizar o nosso estudo, que é um momento com Deus, tá certo? Então reserve seu lugarzinho aí, tá? Vai para o seu quarto ou para um lugar que você já tem específico aí, que se sinta bem, tá? Para fazer essa meditação, tá? Então vamos lá. Vou fazer um resumo aqui da história, tá bom? Os guardiões estavam na cidade, tá? Os guardiões estavam na cidade e Bonnie viu que a cidade estava muito tumultuada, muito aglomeradas, assim, e ele precisava sair daquele lugar e ir para um lugar mais retirado. Então ele e as crianças foram para um local bem reservado. Eles foram para uma colina, tá? E nessa colina havia um celeiro. E nesse celeiro eles tinham uma visão privilegiada de tudo. Ali eles olharam para o céu e viu que o céu era maravilhoso, era deslumbrante, né? E ali eles perceberam que as estrelas até estavam mais próximas dele, né? Estavam mais perto do céu, vamos dizer assim, tá? E ali Bonnie tem esse momento com as crianças, com os guardiões, conversam com eles, falando sobre as estrelas, sobre o universo, né? E tudo mais. Ali passam horas conversando, passam momentos muito legal, muito bom de comunhão, né? E Bonnie também tinha a companhia, né? Do rei e da Aurora, né? Da família real. Então Bonnie tem o seu momento com a família real. Bonnie ele conversa com a sua família, né? E tem o tempo precioso ali com eles. As crianças percebem, os guardiões percebem que onde eles estão, o ambiente onde eles estão é um ambiente muito bom, um ambiente muito agradável de se estar, né? Porque estavam ali perto da família real, né? E a forma de como eles conversavam traziam paz, trazia alegria, trazia a sensação de estar nas nuvens, né? De estar num lugar muito gostoso. Então, no último dia da sua estadia na colina, Bonnie reúne os guardiões e começa a ensiná-los de como se aproximar do rei, de como estar mais próximo do rei. E é esse ensinamento que a gente vai estudar hoje, tá bom? Sobre a gente direcionar-se ao rei, tá bom? Agora vamos lá para a apostila. Na apostila, na página 76, a gente vai ter ali o nosso treinamento, que vai falar sobre oração, tá? Essa jornada dos guardiões, ele vai falar a respeito disso, tá? Quando ele se aproxima do rei, quando ele está em comunhão com o rei, e é esse momento que ele direciona a oração, tá certo? E ali a gente vai falar sobre oração. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês no capítulo 6 de Mateus, tá? E a gente vai para o versículo 5
versículo 5 até o versículo 15, tá bom? A gente vai ler ali, a gente vai falar sobre a oração do Pai Nosso, né? E nesse trajeto, nessa jornada, Bonitate vai falar a respeito dessa oração aqui para eles, para os guardiões, tá certo? E ali ele vai ensinar a oração. Ele diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando vocês orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que teu o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Então esse é um ensinamento que Jesus nos ensina, né? E na história da jornada de Bonnie, ele também ensina essa passagem da Bíblia, né? Do livro milenar, para os guardiões. Né? E como guardiões, nós devemos guardar essa palavra conosco, nós devemos guardar essa oração em nosso coração, né? E a gente vai estudar sobre isso, sobre o que é a oração, né? As perguntas ali vão falar a respeito disso, sobre o que é a oração, né? Sobre para quem devemos orar, quando devemos orar, né? E a gente vai falar isso agora. A oração é você ter um momento com Deus, é você ter uma conversa com Deus, né? Se você não tem essa prática, eu convido você a ter essa prática, tá? De conversa com Deus. Pense que Ele é um amigo seu imaginário, mas Ele é real, tá? Jesus Cristo, a presença de Jesus, de Cristo, do Espírito Santo, Ele é real. No começo você vai sentir um pouco desconfortável, mas você deve estar pensando assim: pô, mas eu vou falar com quem? Vou falar sozinho? Não, você vai estar falando com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso auxiliador, tá? E por mais que você fale pouco, converse pouco, mas não desista disso, tá? Você vai sempre estar aperfeiçoando isso, essa prática, tá bom? A oração é você falar com Deus, você conversar com Ele, tá? E isso é muito importante, isso é muito bom pro seu desempenho, tá? Pro seu espírito, tá? Ficar bem, tá bom? E na segunda pergunta, para quem devemos orar? Para quem devemos orar, né? A gente deve sempre direcionar o nosso coração, inclinar o nosso coração sempre para Deus, tá? Por mais que a gente não saiba orar, por mais que a gente não saiba conversar, mas temos um Espírito que Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, né? A gente vai ver isso, essa passagem em Romanos 8:26. Se vocês tiverem com a Bíblia aí, abra lá em Romanos 8:26, a gente vai ler ali o primeiro versículo, o versículo que ele fala aqui na apostila, que diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Viu? Então, quando você se coloca diante de Deus e você não sabe as palavras, por mais que você fale poucas palavras,
mas Deus sabe da intenção do teu coração, sabe do quanto você o ama e quais são as suas motivações. Então Ele vai interceder por você, Ele vai te ajudar e auxiliar você nas suas orações, tá bom? A outra pergunta: quando devemos orar? Eu tenho um versículo comigo, que é o mesmo que está na apostila, que é 1 Tessalonicenses 5,17, que ele vai falar que é para a gente orar constantemente. E quando devemos orar é em todo momento, né? em todo tempo, né? E a Bíblia vai nos ensinar isso, vai nos falar sobre isso, né? E não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, que os seus pensamentos estejam voltados, inclinados para Deus, para Jesus Cristo, para o Espírito, que Ele vai ajudar você, tá? Que a nossa oração sempre será ouvida por Ele, tá certo? Então é isso, guardiões, tá bom? Lembrando sempre de fazer as lições da apostila, certo? E é isso aí, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula.